pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vocês estão bem? O Ícaro chegando. Bom dia, Ícaro. Tudo bom? Bem-vindo. Tia, eu só queria perguntar uma coisa. Oi. Rapidinho. As atividades, tipo o texto sobre narradores de Javé, a senhora quer que a gente mande a foto ou a senhora quer que quando as aulas presenciais voltarem, a senhora corrige? Não, vocês podem mandar pelo Google Classroom, tá? Depois eu vou abrir lá uma partezinha para que vocês enviem essas atividades, certo? Vamos focar essa semana agora na revisão e na resolução do TD, certo? Tá voando. Aula de português. Vocês estão com um TD em mãos para acompanhar. Vou lendo aqui as questões junto com vocês, tá? Peço que vocês acompanhem aí. Então, pessoal, estão com TDs em mãos? Me respondam, por favor. Sim, eu tô. Sim, Certo. Pois eu Sim. vão acompanhando que eu vou ler nas questões, certo? Vamos lá. Texto para a próxima questão. Um escritor, de Antônio Prata. Com um jornal numa mão e um Guaraná Diet na outra, eu caminhava pelas ruas de Kiev, desviando de barricadas e coquetéis Molotov, quando a voz no sistema de som me trouxe de volta a poltrona 11C do Boeing 737. Atenção, senhores passageiros, caso haja um médico a bordo, favor se apresentar a um de nossos comissários. Foi aquele discreto alvoroço, todos cochichando, olhando em volta, procurando o doente e torcendo por um doutor, até que, do fundo da aeronave, despontou o nosso herói. Vinha com passos firmes, grisalho, como convém, a vaidade disfarçada num leve enfado, como um Clark Kent, que naquele momento estivesse menos interessado em demonstrar os superpoderes. Bom dia, Isaac. Estamos fazendo a leitura do TD, certo? Eu estou aqui lendo o texto para a primeira questão. Tivesse menos interessado em demonstrar os superpoderes do que em comer seus amendoins. Um comissário encontrou no meio do corredor e o levou, apressado, até uma senhora gorducha que segurava a cabeça e hiperventilava na primeira fileira do avião. O médico se agachou, tomou o pulso, auscultou peitos e costas, conversou baixinho com ela, depois falou com a aeromoça. Trouxeram uma caixa de metal. Ele deu um comprimido à mulher e nem 10 minutos mais tarde voltou para os seus amendoins, sob os olhares admirados de todos. Alguém pode ler uma parte para mim? Que queira participar? Alguém? eu vou. Certo, Ícaro, obrigada. Ou de quase todos. Pois a minha admiração, devo admitir, foi rapidamente fagocitada pela inveja. Ora, quando a medicina nasceu, com Hipócrates, a história de Gilgamesh já circulava pelo mundo havia mais de 2 milênios. Desde tempos imemoriais, enquanto o corpo seguia ao deus Dará, a alma era tratada por mitos versus fábulas. E, no entanto, caros leitores, quem aí já ouviu uma aeromoça pedir ansiosa: atenção, senhores passageiros, caso haja um escritor a bordo, favor se apresentar a um de nossos comissários. Eu não me abalaria. Fecharia o jornal sem afobação, poria uma bique e um guardanapo no bolso, iria até a senhora gorducha e me agacharia ao seu lado. Conversaríamos baixinho. Ela me confessaria, quem sabe estar prestes a reencontrar o filho depois de 10 anos brigados. Queria falar alguma coisa bonita para ele, mas não era boa com palavras. Eu faria uma rápida anamnese, Isso. perguntaria os motivos da briga, se o filho estava mais
pra Proust ou pra UFC. Levantaria recordações prazerosas da relação e, antes de tocarmos o solo, entregaria à mulher 3 parágrafos capazes de verter lágrimas até da estátua do Borba Gato. Obrigada. De volta ao meu lugar, passageiros me cumprimentariam e partilhariam histórias semelhantes. Uma jovem mãe... Opa! Peraí. Yuri, perdão, tá? Assim que você solicitou, eu apertei sem querer negar, certo? Me desculpe, mas agora você já está presente em sala. De boa, tio. Ah, mas perdão aí. Vamos lá. Vou continuar aqui. De volta ao meu lugar, passageiros me cumprimentariam e compartilhariam histórias semelhantes. Uma jovem mãe me contaria do primo poeta que, no restaurante, ao ouvir os apelos do garçom, um escritor, pelo amor de Deus, um escritor tinha sido levado até um rapaz apaixonado e conseguido escrever seu pedido de casamento no cartão de um buquê antes que a futura noiva voltasse do banheiro. Um senhor comentaria o caso muito conhecido do romancista que, após as súplicas de 1000 turistas, fora capaz de convencer 200 tripulantes de um cruzeiro a abandonar o gerúndio. Eu sorriria de leve. Diria, pois é, se você escolheu essa profissão, tem que estar preparado para as emergências. Então recusaria, educadamente, o segundo saquinho de amendoins que a aeromoça me ofereceria de volta. Como se nada tivesse acontecido, para as bombas da Crimeia, com meu copo de guaraná, né? É um texto de 2014 do Antônio Prata, escritor, reterista, ator de nu de botas. Vamos lá. A gente tem aqui abaixo do texto, Yuri, você que chegou agora, a gente tá lendo o nosso TD, certo? A gente tá lá, acabou de ler aqui o texto aqui da primeira questão, certo? Abaixo a gente vai ter o vocabulário de apoio, significado das palavras destacadas, certo? Que vocês não conhecem, como Kiev, Fogacitada, Hipócrates, Gilgamesh, Anamnese, Proust, UFC, enfim. Então, logo abaixo do texto, vocês vão ter o vocabuláriozinho de apoio, certo? Então, a primeira questão, lembra? O termo "o", né, foi utilizado para retomar um termo antecedente, aquele que veio antes, certo? Tem o uso equivalente a de um pronome demonstrativo. Ela me confessaria, quem sabe, estar prestes a reencontrar o filho depois de 10 anos brigados. O médico se agachou, tomou o pulso, auscultou o peito e costas, conversou baixinho com ela. Depois falou com a aeromoça. Todos cochichando, olhando em volta, procurando o doente e torcendo por um doutor, até que, do fundo da aeronave, despontou o nosso herói. Item D, um comissário o encontrou no meio do corredor e o levou, apressado, até uma senhora gorducha que segurava a cabeça e hiperventilava na primeira fileira do avião, certo? Então, a primeira questão, o que vocês vão fazer? Desses itens, né, vocês vão procurar um que tenha o mesmo uso equivalente ao de um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo, aquele que eu estou demonstrando algo, certo? Então, este, aquele, isso, essa, esse, certo? Pronome demonstrativo, quando eu estou demonstrando algo. Vamos lá. Segunda questão, leia a tirinha para responder a questão. A gente tem uma tirinha aqui e ela fala. São dois personagens conversando. Às vezes, os preconceitos e o ódio aparecem disfarçados de humor. Então, não é só uma piada, certo? Então, o termo "então", no terceiro quadrinho da tirinha, ele pode ser substituído sem prejuízo de seu sentido original por portanto, porque, pois ou mas,
certo? Então, é só fazer a substituição. Vocês vão reler a frase onde tem o então, e vão fazer a substituição por portanto, porque, pois ou mais, certo? Aquele que fizer mais sentido, tiver o sentido mais adequado para a frase, é o item correto, no caso. Texto para a próxima questão, no caso a terceira. A humildade de São José. São José é o símbolo da humanidade. Ele sabia que não era o pai da criança e cuidava da virgem grávida como se ela tivesse germinado, como se ele a tivesse germinado. São José é a bondade humana. É o autoapagamento no grande momento histórico. Ele é o que vela pela humanidade. É um trecho de Clarice Lispector, certo? A descoberta do mundo. Então, na terceira questão, ela fala: marque a alternativa em que as palavras extraídas do texto pertencem à mesma classe gramatical. Vamos lá. Então, cada item está dando duas palavras. Vocês vão ter que perceber se as duas são da mesma classe gramatical. Exemplo, ele e pai, José e símbolo, sabia e virgem, humana e momento, criança e grande, certo? Então, essas duas palavras que estão nos itens, elas têm que de pertencer à mesma classe gramatical. É substantivo? É adjetivo? É advérbio? É pronome? É o quê? Certo? Então, elas têm que pertencer à mesma classe gramatical. Vamos lá. Texto para as próximas duas questões, no caso, a quarta e a quinta, né? Vamos ver aqui. Achado não é roubado. Fabrício Carpinejar. Não ganhava mesada, nem ajuda de custo na infância. Eu me virava como dava. Recebia casa, comida e roupa lavada e não havia como miar, latir e mais nada aos pais, só agradecer. As minhas fontes de renda eram praticamente duas: procurar dinheiro nas bolsas vazias da mãe, torcendo para que deixasse alguma nota na pressa da troca dos acessórios, ou catar moeda nas ruas e nos bueiros. Olá, Aninha. Tudo bom? Bom dia. Estamos lendo aqui as questões do TD, certo? A gente está lendo o texto que está após a terceira questão, para responder a quarta e a quinta, certo? Pode acompanhar aí no seu TD. Vamos lá. A modalidade de caça a dinheiro perdido exigia disciplina e profissionalismo. Saía de casa pelas 13 horas e caminhava por 2 horas com a cabeça apontada ao meio-fio, como pedra em estilingue. Varria a poeira com os pés e cortava o mato com canivete. Fui voluntário remoto do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Gastava o meu quichute em 20 quadras, do bairro Petrópolis ao centro. Voltava quando atingia a entrada do viaduto da Conceição e reiniciava a minha arqueologia monetária no outro lado da rua. Levava um saquinho para colher as moedas. Cada tarde rendia o equivalente a R$3. Encontrar correntinhas, colares e salvava o dia. Poderia revender no mercado paralelo da escola. As meninas pagavam em jujubas, bolo inglês e guaraná. Já o bueiro me socializava. Convidava com frequência o Liquinho, vulgo Ricardo. Mais forte do que eu, ajudava a levantar a pesada e lacra tampa de metal. Eu ficava com a responsabilidade de descer, profundezas do lodo. Tirava toda a roupa. A mãe não perdoaria o petróleo do esgoto. E a pulava de cueca, apalpando às cegas o fundo com as mãos. Esquecia a nojeira, imaginando as recompensas.
Reparti os lucros com os colegas que me acompanhavam nas expedições ao submundo de Porto Alegre. Lembro que compramos uma bola de futebol com arrecadação de 2 semanas. Espantoso o número de itens perdidos. Assim como os professores paravam no meu colégio, acreditavam na greve dos objetos. Moedas e anéis rolavam e cédulas voavam dos bolsos para protestar por melhores condições. Sofria para me manter estável, pois nunca pedia dinheiro a ninguém. Desde cedo, descobri que vadiar é também trabalhar duro. Então, quarta questão. Se omitido o acento gráfico, que palavra, quanto à classe gramatical, torna-se substantivo? Pés, número, saía ou é? Qual dessas palavras ela pode se tornar um substantivo se omitido o acento gráfico? No caso, pés, número, saía e. Certo? A quinta questão. Que palavra do primeiro parágrafo não é classificada como verbo? Ganhava, ajuda, havia e agradecer. Qual dessas palavras aqui não é classificada como verbo? Certo? E texto para a próxima questão é Acauã, de Luiz Gonzaga. Acauã vive cantando. Durante o tempo do verão, no silêncio das tardes, agourando, chamando a seca pro sertão, Acauã, teu canto é penoso e faz medo. Te cala, Acauã, que é pra chuva voltar cedo, Toda noite no sertão, canta o João Corta-Pau. A coruja, mãe da luta, a peitica e o bacural. Na alegria do inverno, canta sapo, gia e rã. Mas na tristeza da seca, só se ouve acuã. Acuã. Certo? Luiz Gonzaga está falando justamente sobre o período de seca, né? E ele fala sobre também a vinda da chuva. Então, vamos lá. A sexta questão. O último acordo ortográfico impôs algumas mudanças do emprego do hífen na formação de palavras. No caso específico de João Corta-Pau, que aparece na letra de Luiz Gonzaga, é correto afirmar que perdeu o hífen, logo deixou de ser palavra composta e teve sua escrita mudada para João Corta-Pau, sem hífen. Ou item B, continuou a ser escrita com apenas um hífen, ou seja, João Corta-Pau, pois a presença do nome próprio João impede outra possibilidade de escrita. Ou letra C, passou a ser escrita com apenas o hífen entre o nome próprio, João, e a forma verbal corta. Sendo assim, sua escrita correta, João corta, com hífen, pau. Ou letra D, possui apenas o hífen, todavia, a palavra João é escrita com letra minúscula. Logo, passa a ser escrita João corta, pau. Ou item E, é escrita com 2 hífens, ou seja, João Corta-Pau, por se tratar de palavra composta que serve para nomear espécie de animal. Não quero que ninguém erre essa questão, viu? Nós já falamos bastante sobre o uso do hífen, tem uma regrinha aí, certo? Sobrenomes de plantas, sobrenomes de bicho, certo? E, gente, João Corta-Pau, se eu não me engano, eu não sei se é de fato um inseto, mas é um insetozinho do sertão que ele fica roendo a madeira seca, fica roendo, justamente, corta-pau mesmo, ele fica roendo, cortando a madeira, certo? Tia, só um Olá, pouquinho. Se eu ficar saindo, vai meio estranho porque a internet tá um pouco ruim. Eu vou ficar toda hora saindo e entrando. Tudo bem, Rodrigo, tudo bem. Mas que bom que você já deixou claro, certo? Então, vamos ver aqui as próximas questões.
É, texto para a próxima questão. Para as próximas 3 questões. Cadê o papel carbono? Outro dia tive saudade do papel carbono. E tive saudade também do mimeógrafo a álcool. A impressãozinha de papel que tinha antigamente, quando a gente imprimia, era nessa maquinazinha. Inclusive a folha saía com cheiro muito forte de álcool. E tive saudade da velha máquina de escrever. E tive saudade de quando, no dizer de Rubem Braga, a geladeira era branca e o telefone era preto. Os mais jovens não sabem o que é papel carbono ou mimeógrafo a álcool. Mas tive a saudade deles, ou melhor, de um tempo em que não dependia eletronicamente de outros para fazer as mínimas tarefas. Uma torneira, por exemplo, era algo simples. Eu sabia abrir uma torneira e fazê-la jorrar água. Hoje, tomar um banho é uma peripécia tecnológica. Hoje, até para tomar um elevador, tenho que inserir um cartão eletrônico para se mover. Claro que tem o Google, essa enciclopédia no computador que facilita as pesquisas, para quem não precisa ir a fundo nos assuntos. Mas muita coisa me intriga, porque cada aparelho de televisão, de cada casa, de cada hotel, tem um controle remoto diferente e a gente não consegue usá-los sem pedir socorro para alguém. Olha, tanta tecnologia, mas além de não terem descoberto como curar uma simples gripe, os elevadores dos hotéis ainda não chegaram a uma conclusão de como assinalar no mostrador que a letra deve indicar a portaria. Será necessária uma medida provisória do presidente para uniformizar tal diversidade analfabética? Outro dia, li que houve uma reunião em Baku, lá no Azerbaijão, congregando cérebros notáveis para decifrarem nosso presente e no futuro, pois Jean Baudrillard andou dizendo com aquela facilidade que os franceses têm para fazer frases que parecem filosóficas. O que caracteriza essa época que está vindo por aí é que o homem leia-se corretamente homens e mulheres, ou seja, o ser humano foi descartado pela máquina. Isso a gente já sabe quando tenta ligar para uma firma qualquer e uma voz eletrônica fica mandando a gente discar isto e aquilo e volta tudo a zero e não obtivemos a informação necessária. Deste modo, estão se cumprindo 2 vaticínios. O primeiro era de um vate mesmo, Vinícius de Moraes, que naquele poema, Dia da Criação, fazendo considerações irônicas sobre o dia de sábado e os desígnios divinos, dizia: na verdade, o homem não era necessário. É isto, já não somos necessários. Alguém pode continuar para mim? E a outra frase metida, alguém pode continuar? Participem da aula, certo? Participação também está como contando nota, pessoal. Certo? Participem da aula. Alguém para ler esse trecho? E a outra frase metida nessa encrenca é aquela da Bíblia, que dizia que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso foi antigamente, pois achávamos que a máquina havia sido feita para o homem. Mas Baudrillard, as companhias aéreas e as telefônicas, mais os servidores de informática nos convenceram de que servidores de informática nem seus telefones disponibilizavam. Estou, por exemplo, há 4 meses tentando falar com alguém no Hotmail. E lá não tem vive alma, só fantasmas eletrônicos sem rosto e sem voz. Pode continuar? Pode continuar mais um parágrafo, Horácio? Permita-me, eventual e concreto leitor, lhe fazer uma pergunta indiscreta. Quanto tempo diariamente você está gastando com e-mails? Quanto tempo para apagar o lixo e responder bobagens? Faça a conta, some. Drummond certa vez escreveu: ao telefone perdeste muito tempo de semear.
Ele é porque não conheceu a internet, que tanto quanto o celular, usada desregradamente, é a grande sorvedora de tempo da pós-modernidade. Por estas e por outras é que estou pensando seriamente em voltar às cartas. Quem sabe ao pergaminho. E a primeira medida é reencontrar o papel carbono. Cadê meu papel carbono? Obrigada. Afonso Romano de Santana. Tempo de Delicadeza, Porto Alegre, LPM 2009, o texto. Obrigada pela participação do Ícaro e da Graça, que leram o texto aqui junto comigo. 7ª questão. Assinale a alternativa que possua informações incorretas relacionadas a aspectos discursivos e gramaticais. Incorreta, informação incorreta, tá? Item A. O texto possui um tom sério, uma vez que se articula em torno de um tema contemporâneo de interesse geral. Item B. A construção do título é pertinente ao propósito comunicativo do texto, pois anuncia o seu estilo descontraído e irreverente. O emprego de estruturas, item C, o emprego de estruturas próprias de diálogo é coerente com a proposta do texto, já que constrói uma relação mais próxima com o leitor. E item D, a utilização de repetições ao longo do texto é recurso adequado, levando-se em conta o grau de informalidade. Então, lembrando que vocês vão ter que marcar a informação incorreta, certo? A respeito dos discursos gramaticais do texto. A 8ª questão, ela fala: observando trechos do texto, percebe-se que o uso coloquial da linguagem não está presente em. E lá não tem viva alma, só fantasmas eletrônicos, sem rosto e sem voz. Isso a gente já sabe quando tenta ligar para uma firma. Item C, cadê meu papel carbono? Item D, olha tanta tecnologia. Então, a questão está percebendo o quê? Está pedindo o quê? Que observando esses trechos, né, que a gente acabou de ler aqui dos itens, o que estão em destaque, percebe que o uso coloquial da linguagem não está presente. O uso coloquial da linguagem não está presente, certo? Não está presente em qual termo? Em viva alma, em agente, em cadeia. Coloquial significa educado, né, tia? Isso, a linguagem coloquial. Isso. Vamos lá. A 9ª questão tá falando o seguinte: no texto, o escritor faz a seguinte afirmação: ao telefone só se fala com máquinas e algumas empresas. Nem seus telefones disponibilizam. A frieza e a solidão do mundo pós-moderno também podem ser vistas na seguinte citação. Então, ele está pedindo o quê? Em qual das citações que a gente vai ler agora, na A e na B e na C, está representando a frieza e a solidão nesse mundo pós-moderno, certo? A. Estou ferido, não faminto, desapontado, não cansado, não procuro teto, mas calor humano. O coração do homem está vazio. Khalil Gibran. B. A arte desafia a tecnologia e a tecnologia inspira a arte. John Lasseter. Item C. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Item D. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena, certo? Então, qual desses 3 textos, eles também mostram a frieza e a solidão do mundo pós-moderno, assim como o trecho que a gente viu acima, né? Que ao telefone só se fala com máquinas e algumas empresas. Nem seus telefones disponibilizam. Que frase tem uma relação parecida com essa? Certo? Aí você vai marcar o item. Texto para a próxima questão tem uma imagenzinha, certo? Um quadrinho que tem uma professora perguntando ao aluno: Pedrinho, dê alguns exemplos de drogas. Aí o menino respondeu: a limpeza pública, a saúde, a educação e a transparência. Então a 10ª questão está falando: com base na leitura do texto, assinale a alternativa incorreta. A. O humor está no fato
do substantivo drogas ter sido usado com diferentes sentidos. Item B. O termo drogas tem duplo sentido, pois refere-se tanto às drogas ilícitas como a serviços públicos de má qualidade. Item C. Pedrinho teve o mesmo entendimento que a professora do termo drogas? Ou item E. Presumivelmente, o termo drogas, no entendimento de Pedrinho, é sinônimo de coisa de má qualidade, porcaria, enquanto que a professora o entende como substância alucinógena, entorpecente, certo? Então, você vai marcar o item que está incorreto. Pessoal, nós só temos uma aula hoje. Vocês ainda vão ter aula hoje? Não. Não? Acredito que não. Certo. Como o nosso tempo já está encerrando, a gente vai fazer o seguinte. A gente leu aqui as questões, certo? A gente viu que tem questõezinhas sobre emprego do hífen, tem questões de interpretação de texto e tem questões sobre as classes gramaticais, certo? Que era o que a gente ia ver hoje, só que como a gente não teve tempo, porque a gente teve que ler e comentar sobre o TD do oitavo ano, que é bem extenso, a gente vai deixar para fazer isso. A senhora não... Oi? A senhora não pode responder da manhã. Oi, Rodrigo? A senhora não tem aula amanhã, certo? Sim, é isso mesmo. Por que a senhora não deixa passar? É isso mesmo que eu vou fazer. Amanhã nós temos 2 aulas juntos, né? Que é a terceira e a quarta aula. Que horas vai começar a nossa aula amanhã? Quem é que sabe? 9h20. 9h20, Grazi. Perfeito. Então amanhã às 9h20 estarei esperando vocês aqui, certo? Ícaro, quer falar alguma coisa? Eu fiz confundir o horário da aula de hoje com a aula de amanhã. Eu fiquei, meu Deus, 9h22, tá atrasado. Eu entendo. O meu Google Agenda também deu um bugzinho e tava falando que a aula de vocês ia ser logo quando tava terminando a outra. Só que foi que eu percebi que a aula de vocês também seria só 10h20, não 9h20. Eu também tinha entendido que a aula ia ser 9h20. Aí eu me confundi aqui um pouquinho também fiquei aperreada. Mas sim, pessoal, os nossos horários estão tudo bonitinho lá no Google Classroom, certo? Eu coloquei tudo separado, eu coloquei como se fosse atividade, né? Justamente para deixar claro que é a aula da segunda, a aula da quarta, a aula da quinta e da sexta, com o link e os horáriozinho bonitinho para que vocês possam assistir, certo? E não ter dúvida nenhuma. Amanhã na nossa aula a gente vai discutir sobre as classes gramaticais, certo? Porque tem várias questões sobre classes gramaticais, então a gente vai refrescar a nossa memória sobre o assunto para que vocês possam ir respondendo as questões, certo? As de interpretação de texto já podem ir respondendo. Pessoal, eu vou só fazer uma chamadazinha rapidinha, certo? Com vocês aqui para anotar o número dos alunos que estão participando da aula, certo? Só um momento. Vamos encerrar nossa aula por aqui, certo? E amanhã nós estaremos juntos às 9h20, certo? A gente vai dar continuidade, vamos relembrar os nossos conteúdos para que vocês possam responder o TD bem bonito, certo? Para que todo mundo tenha uma nota boa. E lembrando, gente, é fundamental a participação de vocês nas aulas, certo? Então, sempre que eu estiver perguntando alguma coisa, responda. Se não quiser usar o microfone, usa o chatzinho para mandar um sim, um não, talvez, enfim. Mas é muito importante a participação de vocês, certo? E para aqueles que não estão assistindo a aula online, nossa aula está sendo gravada e logo após eu vou postar lá no YouTube. Então, quem entra depois e quer ver o começo da aula, só lá acessar o link do YouTube. Então, quem quer assistir de novo a aula, acessa lá, certo? E nessa ficamos por aqui. Até amanhã, às 9h20, estarei aqui esperando ansiosamente vocês, certo? Para que a gente possa discutir mais questões, tirar dúvida. Lembrando que é momento de tirar dúvida das questões. Quando for responder, teve uma dúvida na questão, circula a questão lá e me lembra. Ei, Vitória, me explica mais uma vez, lê mais uma vez aí a quinta questão, exemplo. Certo? Mas é momento de tirar dúvidas. E não falo só da minha disciplina. Estou falando de todas as disciplinas mesmo, certo? Momento de revisão. No mais, é só isso, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem bem.
bebam água, estudem, certo? E no mais, até mais. Tchau, tchau.